Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto rapidinho aqui porque nós temos 7 temas diferentes para tratar com vocês e eu tenho de acelerar porque eu quero que todos eles sejam expostos porque você precisa ficar bem informado com o mínimo de tempo possível porque o tempo é vida, né? A primeira coisa aqui que vocês têm de estar cientes é que o governo francês caiu em votação de desconfiança. O que isso aqui mostra? Mostra a fraqueza do liberal globalismo dentro da França. A França, que é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, né, tem aí o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro que era apoiado por ele, Michel Barnier, caiu em um voto de desconfiança do parlamento. Tanto a esquerda quanto a direita, que a BBC chama de extrema-direita porque Macron quer se colocar como se fosse de direita. Então, ambos os lados apresentaram moções de censura depois que Barnier aprovou reformas na Previdência Social, evocando o decreto presidencial na segunda, após não conseguir ter apoio suficiente para as medidas. Na verdade, isso está demonstrando a fraqueza do liberal globalismo dentro da França, né? A direita vem avançando vagarosa e calmamente, né? Eles podiam talvez ter avançado um pouquinho mais na outra eleição, mas eles preferem ir avançando devagar para quando tomar o poder, ter o poder de fato nas mãos e não cair logo em seguida, né? E Macron está se agarrando ao poder. Vamos ver até quando eles vão resistir. Me parece que nas próximas eleições algo pode mudar. Só que a direita francesa, ela não, até onde a gente tem acompanhado, ela não é muito desestatizante. A França, aí, que já foi um exemplo para o Ocidente, hoje é extremamente burocrática, cara para se viver, né? As pessoas que ganham um pouco mais lá estão pagando a conta de todo mundo e a coisa tende a não dar mais certo. O país, na minha visão, na minha opinião, está falindo. E o Trump apoiou, né, apontou o bilionário que pagou para viajar no foguete do Elon Musk, né, para o espaço, para ser o novo chefe da NASA. Jared Isaacman, que já voou ao espaço 2 vezes em naves da SpaceX e há cerca de 3 meses tornou-se o primeiro astronauta privado a fazer uma caminhada espacial, participou da primeira missão privada ao espaço, também numa nave produzida pela empresa de Elon Musk. E aí o Trump quer colocar ele lá. Talvez aquela capa da The Economist que mostrava um rosto por trás do governo Trump e que as pessoas diziam que esse rosto seria do Elon Musk, talvez estava bem correto mesmo. Porque por fato de Trump nomear aí o primeiro astronauta, o chefe da NASA, um cara que pagou para o Elon Musk para poder voar, quer dizer, ele é um financiador disso aí, né? Então, me parece que realmente o time fechado aí é o time de Elon Musk, é ele que está como um braço direito realmente do Trump. E alguns migrantes que antecipam as políticas de Trump já estão voltando para casa, segundo a Fox News. Eles enfrentam problemas com o crime organizado enquanto esperam no México. Então, o número crescente de imigrantes está pensando em voltar para casa em vez de enfrentar as consequências das políticas de fronteira planejadas pelo presidente eleito Trump, de acordo com um novo relatório. As autoridades mexicanas dizem que entre 50 e 100 imigrantes estão agora solicitando retorno voluntário para seus próprios países, com os migrantes cobrindo seus próprios custos ou contando com fundos estatais. Alguns acreditam que sua apreensão aos planos de Trump de eliminar o aplicativo do governo dos Estados Unidos usado para solicitar asilo com agentes de fronteira, então seria o caso de estar fazendo com que eles voltem, né? Espero chegar antes que o Sr. Trump tome posse, disse uma migrante. Se não for por agendamento, sempre há um jeito. Então o pessoal está com medo. Eu já vi outros vídeos, tem um pessoal também que grava vídeos aqui do Brasil, e você tem visto pessoas que têm dito realmente, olha, eu vou voltar, não adianta, a coisa não está boa. É porque tem muito imigrante, né? Entrou gente demais, então a mão de obra barateou por lá. Barateou em relação ao que era, né? Porque para nós ainda eles são bem remunerados se for comparar com as mesmas funções no Brasil. Mas muita gente está desistindo porque lá também é caro de viver, né? O aluguel, para quem paga aluguel, leva metade da renda, muitas vezes até um pouco menos, um pouco mais, mas em torno disso, né? E aí tem a questão de saúde, que lá é mais caro, e mesmo sendo mais caro não tem a qualidade do Brasil. Claro, no demais, né, o pessoal ganha bem, pode comprar coisas mais baratas, mas tem esses poréns aí que quem é mais pobre acaba
pesando bastante, né? E muita gente está optando por voltar. E por outro lado, os Estados Unidos, né, que nas mãos de Biden aí parecem até que favoreceram a China aqui na América Latina, agora estão começando a repensar essa atitude. Será que os democratas deixaram por querer a China avançar tanto aqui na América Latina? Será que eles estavam mancomunados? Qual é o problema? O que aconteceu? Aí tem um site aqui que é liberal, mas está falando em como acabar com o vácuo estratégico, que seria então esse vácuo de poder que os Estados Unidos deixou para a China na América Latina. Então, aqui a matéria fala de como, por exemplo, o Biden ficou afastado aqui do presidente Lula, que seria o ator principal aqui, porque a situação aconteceu, essas reuniões aconteceram na América Latina, como o pessoal do BRICS está em torno dele, principalmente aqui o Xi Jinping, e que isso estaria refletido aí na aproximação econômica e política desses dois países, né? Então eles fazem diversos comentários aqui sobre como eles estão próximos e fazem também algumas observações sobre aonde são pontos importantes de os Estados Unidos observarem aqui da aproximação chinesa com o Brasil e com a América Latina de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, eles dizem, a China tem a maior quantidade de infraestrutura espacial fora da China continental na América Latina e no Caribe, né? Até por conta da localização, né? Empresas estatais chinesas pontilham a região com veículos elétricos sendo um foco particular de atividade recente. A BYD está crescendo, inclusive construindo uma fábrica aqui, né? Não só aqui, mas também no México e em outros países, né? Um punhado de países mantém acordos comerciais com a China e vários outros iniciaram negociações sobre acordos comerciais. A China mantém contratos para atualizar ou operar mais de 3 dúzias de portos na região, incluindo potenciais portos de águas profundas de uso duplo. Eu falava para vocês daquele porto no Peru, né? De Xangai, né? Eu falei, acho que no vídeo de ontem, se não me engano, ou de antes de ontem. Há implicações militares e comerciais eles tendo esses portos, porque a China pode tentar alavancar sua infraestrutura portuária em uma conflagração sobre Taiwan. No entanto, sem guerra, a China ganha capacidades significativas de vigilância comercial, possuir e operar portos na América Latina. Lógico, a principal forma de se comercializar hoje é através de portos. A China foi das primeiras investidoras no espaço crítico de minerais na América Latina. Por meio de acordos de compra de longo prazo, ela reconectou grande parte do comércio de minerais da região para a China, onde é refinado e depois exportado, geralmente de volta para a própria América Latina com uma boa margem de lucro. Eles não vieram aqui agora, por exemplo, comprando urânio. Embora os Estados Unidos continuem sendo parceiro de defesa preferido, a China aumentou as trocas com as Forças Armadas latino-americanas. Recentemente, o Brasil e a China realizaram exercícios militares conjuntos simulando a invasão anfíbia. A operação recebeu o infeliz nome de Operação Formosa. A República Popular da China imitou os Estados Unidos a oferecer educação e treinamento militar internacional às Forças Armadas regionais, proporcionando uma oportunidade de desenvolver redes de influências e trocas sobre tópicos como treinamento e doutrina. Então a China está entrando forte na região e, inclusive, firmando laços militares aqui. A China deu seu apoio a alguns dos regimes autoritários mais brutais da América Latina, eles dizem aqui na matéria. Venezuela, Nicarágua, Cuba e Bolívia consideram a China como grande parceiro econômico de segurança. Embora a Antártida continue sendo uma zona de paz governada pelo Tratado da Antártida, ações chinesas recentes fizeram as potências antárticas hesitarem. Em 2014, Xi declarou a intenção da China de se tornar uma potência polar. Desde então, a China parece focada em construir uma presença maior no continente, possivelmente alavancando a atividade de pesquisa como cobertura para mapear depósitos minerais e energéticos. Então parece que eles estão começando a ficar um pouquinho preocupados com a presença da China aqui na América Latina. Será que é tarde demais para os Estados Unidos? Deixaram a China crescer tanto aqui no que eles consideram o quintal deles, né? Mesmo interferindo aí muitas vezes em situações bem importantes no nosso país e em outros, né? Vamos ver. Agora com a mudança de governo aí, talvez as coisas vão para um outro lado. E se Assad cair, diz a matéria, Putin e os mulás podem ser os próximos, né?
o ataque relâmpago dos rebeldes sírios que os levou a tomar o controle de Alepo, a segunda maior cidade da Síria, é um caso clássico de como a lei das consequências não intencionais pode causar mudanças drásticas no cenário global. Só que assim, se for realmente que a Turquia está por trás disso aí, nós não devemos nos esquecer que a Turquia foi, o Erdogan especificamente, auxiliado pelas forças de inteligência russa para que ele não caísse naquele golpe que o próprio Erdogan depois insinuou que tinha forças do Ocidente por trás, porque o suposto autor do golpe estaria refugiado nos Estados Unidos. Ele até pediu a deportação, não conseguiu até hoje. Então eu não vejo por que a Turquia iria contra a Rússia. Talvez ela vá, né, contra o Assad, porque ela quer, né, ser o ator principal ali da região. Mas não vejo eles indo contra a Rússia, não. Mas a matéria diz que, com tanta turbulência acontecendo no Oriente Médio, a longa guerra civil na Síria, que começou em 2011, se tornou uma espécie de espetáculo secundário. Isso apesar do ditador sírio Bashar al-Assad ser acusado de crimes de guerra por seu papel em cerca de 500 mil perdas de vidas durante o conflito e por forçar metade da população de 25 milhões do país a fugir de suas casas. Então eles acham que se ele cair, isso pode acabar significando a longo prazo a queda do próprio Putin. Com Trump de volta, o rei Abdullah pensa em fazer a Jordânia grande de novo, né? Make Jordan Great Again, ou Jordan First, a Jordânia em primeiro lugar. Mais de uma década antes de Donald Trump, para quem não sabe, a Jordânia é ali do ladinho de Israel. Mais de uma década antes de Donald Trump descer na escada rolante dourada para anunciar sua primeira campanha presidencial, o rei Abdullah lançou uma iniciativa chamada Jordan First, Jordânia primeiro. Outdoors em todo o país foram cobertos com o novo slogan em uma tentativa de fortalecer o nacionalismo jordaniano. Cidadãos em todo o reino ficaram indignados com a iminente invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e o alto número de mortos palestinos durante a segunda intifada. E blá 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 blá, parece que ele está retomando essa ideia agora. Muitos países estão retomando isso aí porque eles estão querendo abandonar a ideia do globalismo, pelo menos por enquanto. Eu digo que é um passo para trás para depois darem 2 passos para frente. O mundo está, pelo menos alguns países, né, se voltando mais ao que seria chamado a direita e a proteção de suas soberanias, mas ao mesmo tempo todo mundo quer manter aquela possibilidade de fronteiras mais abertas, de comércio internacional, mas vamos ver até que ponto isso aí é possível com o Donald Trump levando a fortalecer a economia americana em detrimento das demais, inclusive dos parceiros comerciais dele, principalmente dos até então parceiros comerciais dele. Vamos ver se até a Jordânia vai fazer o seu país grande de novo. E para finalizar isso aqui, a ação precipitada do líder sul-coreano provoca agitação interna e risco no exterior. Isso aqui, pessoal, mostra que a democracia liberal na Coreia do Sul está sob risco, né? Porque, primeiro, se o próprio representante do liberalismo, o presidente Yoon Suk-yeol, que decretou a lei marcial, isso não é uma democracia, isso acabaria levando o país para dentro de uma nova ditadura militar, como já aconteceu no passado, né? Com o fracasso dessa decretação de lei marcial, os deputados pularam até o muro, a cerca do parlamento para ir votar e derrubaram o decreto de lei marcial dele. Ele acabou até renunciando depois. Isso foi evitado, só que isso acabou agora colocando o país em uma agitação, né? As pessoas ficaram, não se sabe mais para que lado a coisa vai por lá, né? No espaço de algumas horas dramáticas e caóticas, né? Então foi decretada a lei marcial, foi derrubada a lei marcial, depois os militares tentaram tomar o poder, depois desistiram, ele renunciou, então foi um rolo completo. Se a Coreia do Sul foi poupada do pesadelo e do constrangimento de uma reversão ao regime militar, isso deve muito à bravura de seus representantes eleitos que estavam sob ameaça física. Imagens de funcionários parlamentares se barricando lá dentro, resistindo a soldados armados, usando apenas extintores de incêndio, capturaram de forma pungente o momento em que a democracia da Coreia do Sul estava literalmente sob cerco, sob a mira de uma arma.
É extremamente afortunado que nenhuma perda de vida tenha ocorrido, embora seja improvável que isso poupe a vergonha dos militares que participaram do ataque à Assembleia Nacional. Então, meus amigos, a coisa tem se complicado, né? Nós já temos aquela ditadura ao norte, a Coreia do Norte. Será que a Coreia do Sul, para tentar se fortalecer diante de todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, pode acabar num regime de força também? Será que isso aí vai se espalhar pelo mundo? Será que outras democracias vão acabar desistindo da democracia ou suspendendo elas temporariamente para se fortalecer num regime de força, sob a promessa de depois retornarem ao regime democrático? Será que a tendência do mundo é essa? O que aconteceu na Coreia do Sul pode ser um sinal para outros países. Nós vamos continuar acompanhando, mantendo vocês informados. Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de acessar a livraria do peregrino.com.br. Lá nós temos vários livros em promoção. E é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.